Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais uma mensagem de luz e, meu Deus, minha vida é muito melhor do que eu pensava. Hoje a foto da nossa capa do vídeo é eu aqui com o meu caderninho do Mensageiros da Luz, né? Evento maravilhoso que teve em maio, se eu não me engano, desse ano, que vai ter em março do ano que vem lá em Nova Petrópolis, e eu já confirmei a minha vaga, porque realmente foi um divisor de águas na minha vida e tem oportunidades. Tem o cavalo passa selado na nossa frente se a gente não montar, se a onda perfeita vem a gente não surfar. Temos tempo, né? Tempo, janelas de tempo que a gente tem que aproveitar para as oportunidades que a gente tem, né? De fazer networking, de fazer conexões, de aprender coisas novas, de nos alinharmos com o nosso propósito, com a nossa missão, né? Semana passada eu falei do alinhar, de alinhar o canteiro, alinhar o jardim, como isso se aplica na nossa vida, né? As empresas fazem reunião de alinhamento. Então, gente, nada por acaso, os sinais estão aí em todos os lugares, nos chamando para esse alinhamento, para essa conexão, para esse restart, né? Hoje mesmo estava assistindo o podcast Luz, da Luz da Serra, com a Aline Schultz, astróloga maravilhosa, né? Falando sobre o que esperar aí de 2026, e tem muita coisa, ano 1, regido por Marte, que é o deus da guerra. Então, assim, vem coisa muito boa se você souber se preparar. Se você não tiver preparado, o chumbo é grosso, né? Então hoje eu gostaria de falar sobre solitude, né? Eu estava aqui hoje, passei praticamente o dia todo sozinha, cuidando da casa, cuidando dos meus pets aqui e me preparando e deixando as coisas mais bonitinho, estudando, enfim. Gosto muito de estudar e gosto muito da solitude, que é gostar de ficar sozinho, o prazer da sua própria companhia. Mas eu também sei que muitos não sentem isso e não podem chamar esse momento de solitude, chamam isso sim de solidão, porque solidão é algo que traz um sofrimento, né? Traz uma tristeza. E a solitude não, a solitude é esse prazer da própria companhia, de estar sozinho, de desfrutar desse tempo, né? Seja ouvindo música, seja lendo, estudando, fazendo algo que você gosta, jogando videogame, não sei, assistindo série, né? Então a forma como você desfruta da sua solitude, ela é única e pessoal, né? Mas falando dessa questão de solitude, de solidão, muitas pessoas vão remeter isso à depressão, né? E ontem estava eu caminhando aqui no parque perto da minha casa e tinha um pessoal lá, né? Pelo que entendi, um grupo de voluntários que estavam fazendo uma ação ali no parque ontem, entregando, né, alguns panfletinhos e tal, com uma urna lá que você pegava e fazia um desafio. E pelo que eu conversei com 2 desses voluntários que me abordaram ali, são pessoas que já passaram por essa situação que eu vou falar agora e foram ajudados por essa instituição. Então me senti tocada ali, tive um insight no momento de hoje, no vídeo de hoje, falar sobre essa instituição também. Então, pelo que eu troquei uma ideia com o pessoal lá, eles eram voluntários, né, dessa instituição, não sei se é uma ONG ou enfim o que é de fato, mas o arroba deles, né, o Instagram deles é a.depressãotemcura, tá? Então o telefone que tem aqui, o WhatsApp, é de São Paulo, prefixo 011, mas o endereço que tem aqui é de um bairro aqui de Curitiba, que é o bairro Sítio Cercado, Rua dos Pioneiros, 1321, tá? Então aqui, deixa eu pegar aqui do lado para não fechar nada. Aqui, ó. Não desista de viver. Não tenha medo de pedir ajuda, tá, gente? Pedir ajuda não é sinal de fracasso, é sinal de coragem, tá? Não entra nessa aí, não, de que pedir ajuda, ir num psicólogo, ir num terapeuta, como é o meu caso, que sou terapeuta Hora Master, que isso é sinal de fraqueza. Não, 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 não. Os corajosos sabem pedir ajuda, tá, gente? Não entra nessa, não. Então, me senti no chamado, me senti aí
digamos assim, na obrigação de compartilhar isso. E são pessoas, né, pelo menos as que eu conversei, que se curaram da depressão, acredito eu, com a ajuda dessa instituição, né? E que estão agora, se sentem, né, no dever de retribuir isso, distribuindo, né, panfletos, fazendo ações aí voluntárias para que outras vidas sejam tocadas, para que essa mensagem chegue para outras pessoas. E eu, como mensageira da luz, vim aqui também ser uma das mensageiras dessa boa nova, né? Então trazer aí, claro, tem outras instituições que também devem ter essa mesma missão, né? Tem clínicas de reabilitação, enfim, tem muitas pessoas que trabalham para isso, mas achei bacana, né? Esse grupo de pessoas que tiveram suas vidas mudadas, né? Que com certeza já tentaram tirar a própria vida, que tiveram momentos muito, muito difíceis de fundo do poço e hoje podem aí ajudar a divulgar a mensagem de que sim, tem cura, sim, não desista, né? Se você não quer procurar uma ajuda com uma terapeuta como eu, que sou terapeuta Aura Master, se você se sente mais seguro procurando um psicólogo, procurando um grupo da igreja qual você frequenta, enfim, né? A mensagem tá aqui para você, se você tem pensamentos intrusivos aí, né? De atentar contra a própria vida e acha que não tem mais para onde ir, que tá no fundo do poço, que não tem mais alternativa, que é isso mesmo, que a vida para você acabou. Não, 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 não desista, tá? Procure ajuda aí na sua cidade, com pessoas próximas e com certeza vai ter uma alma aí, um anjo da guarda para te ajudar, tá bom? Então, dito isso, continuamos com o nosso tema de solitude. Esses dias estava eu num evento aí, né? E conversei com uma amiga minha e eu falei assim, olha, eu adoro tomar meu chá, ter meu ritual do chá à noite. Eu adoro ficar em casa, limpar minha casa, organizar, ficar sozinha, ler um livro. Eu não vejo problema nenhum em ficar sozinha. E ela falou, não, meu Deus do céu, não, eu não consigo ficar sozinha. Eu atendo todo mundo na minha casa, porque, nossa, Deus me livre de ficar sozinha. Eu trabalho viajando, quando eu tô no hotel, eu tô no quarto do hotel, eu saio e vou fazer amizade, começo a conversar com alguém do hotel, eu saio a algum restaurante, algum bar, alguma coisa e faço amizade com alguém, porque eu não suporto me sentir sozinha. E eu falei, não, eu adoro a solitude. Falei, cara, eu vou falar sobre isso hoje. Inclusive, estava vendo um vídeo, né, num canal espírita hoje no YouTube, enquanto eu limpava a casa aqui, e falava sobre as almas, os espíritos que gostam da solitude, de ficar sozinho, de buscar, e eu me identifiquei muito. Por quê? Quando eu gosto de ficar sozinha, quando eu sinto que eu preciso ficar sozinha, geralmente são momentos de alinhamento, olha só, de alinhamento, de reconexão, né? Onde muitas vezes é uma proteção, né? Então, às vezes, estive em muitos lugares com muitas pessoas, com muitas energias, e eu sinto que eu preciso baixar isso, né? Equilibrar de novo e voltar ao centro ali, dar aquela acalmada, né? E claro, os fluxos Aura Master ajudam muito nisso também. Mas o fato de você ficar um tempo sozinha com as suas ideias, fazendo as suas coisas, isso para mim, Cris, me faz muito bem, né? Não que eu seja antissocial, que eu não gosto de estar no meio das pessoas, nada disso. Eu gosto muito, sou uma pessoa muito comunicativa, muito sociável, que interage muito fácil com pessoas, né? Sejam conhecidas ou não. Eu tenho muita facilidade em fazer amizades e tudo mais. Mas eu gosto muito e eu busco muito esses momentos de solitude. Por quê? Porque eu fico em silêncio. Tem dias que eu fico ouvindo música, tem dias que eu acendo um incenso, tem dias que eu durmo, tem dias que eu não durmo, que eu não paro, igual foi um dia igual hoje, que eu fiquei fazendo coisas o tempo todo. Mas eu sinto prazer nisso. Então eu já me reconheço, né? Já sei, já identifiquei isso em mim, que eu gosto desses momentos. Então quando eu fico muito tempo sem esses momentos, eu sinto um certo estresse, eu sinto uma desconexão, né?
eu sinto uma necessidade de procurar esse tipo de ambiente, né? Então hoje foi um dia que eu estudei enquanto limpava a casa, né? Com vídeos, com podcasts, enfim. Depois no momento eu ouvi músicas já mais... Ai, tô coçando aqui. Ouvi músicas mais calmas, né? Mantras, outras músicas. E aí, à noite, quando eu fui tomar banho e tal, eu já ouvi o meu BTSzinho, né? Adoro o BTS. Então, eu já ouvi umas músicas mais animadinhas, enfim. Então, tudo isso a gente vai sentindo conforme o nosso momento. E tem dias que eu não escuto nada, tem dias que eu não estudo nada, que eu começo a ver um vídeo e eu já fico inquieto, falo assim, não, hoje eu não vou conseguir prestar atenção, não vou ter foco para isso. E tem dias que as coisas fluem. Se a gente não sabe reconhecer isso, o que acontece? O que acontece é que tem dias que, claro, a faxina não pode esperar, né? Se a casa estiver muito suja. Mas tem dias que eu não tô pra fazer faxina. Tipo ontem. Eu fui fazendo as coisas lá no meu jardim, né? Que não sabe aí que me acompanha, que tô montando aí meu quintalzinho, meus jardins, plantinhas. Então, cada dia eu fiz uma coisa. Teve um dia que eu fui lá e pintei todo o canil, invernizei todo o canil da Shaki, né? Da Shakira, minha cachorra. Invernizei tudo, fui até 7h30 da noite. Tal. E tá um clima quente, né? Esse final de semana de quinta pra cá tá muito quente aqui em Curitiba. Mas fui até os pernilongos começaram a me comer as pernas. Fui lá tal, outro dia acordei, nossa, abri a janela do quarto, tava lá todo invernizadinho, bonitinho. Ai, aquela sensação de, poxa, dever cumprido, né? Tá ficando bonito, tá indo. Um outro dia, né, passado ali 2 dias, eu fui lá e plantei os buchinhos, coloquei umas coquinhos, umas pedras coquinho, fica bem bonito, seixo coquinho. E deixei mais um canteirinho bonito, né? E eu pensei, já vim pensando durante a semana, né? Conversando comigo mesmo ali. Falei, olha, sábado é um dia que eu não vou mexer com o quintal, porque eu dediquei tempo a isso, né? Tempo, dinheiro e tal. A isso essa semana, mas sábado eu vou sair. Sábado eu vou fazer outras coisas. Não vou limpar a casa, não vai ser minha prioridade cuidar da casa. Então o que eu fiz? Sexta-feira eu tinha compromisso à noite, 2 compromissos que eu sabia que iam até tarde, né? Cheguei do trabalho um pouquinho mais tarde do que eu geralmente chego. Já adiantei algumas coisas para não ter que sábado fazer isso. E sábado eu acordei um pouquinho mais tarde, pouquinho, né? Porque eu não durmo até muito tarde também. Tipo, dormir até muito tarde para mim, tipo 9 horas da manhã, né? E aí o que acontece? Eu fui organizando tudo isso na minha mente. Por quê? Porque chegou sábado e eu não fiquei me cobrando que eu não limpei a casa, que eu não cuidei do jardim, que eu não fiz isso, entende? Eu pensei, não, eu vou sair, precisei passar no meu trabalho sábado, fiz minha caminhadinha, encontrei o pessoal aqui, ó. Olha, tinha que ficar atento às coisas, né? As mensagens chegam o tempo todo. Trabalhei, voltei, saí, visitei minha nonetinha, né? Ajudei lá no que precisou ajudar, né? Saí, passei, me diverti, curti, relaxei. E assim eu curti meu sábado. Domingo, hoje, acordei um pouquinho mais tarde, perto das 9. Fiz meu café, conversei ali com a minha mãe, com o namorado dela, trocamos uma ideia. E daí eu vi que eu tava demorando para entrar no ritmo. Eu quero fazer muita coisa. Pensei, nossa, eu quero fazer muita coisa hoje. Será que eu vou ter ritmo para tudo isso? Mas fui fazendo, lentamente, até que de repente fui fazendo. E assim, posso dizer que concluí todas as atividades com sucesso, né? E depois olhar para as coisas feitas me dá um prazer, uma sensação de dever cumprido muito boa. E esse bem-estar é algo que me alimenta, que me motiva, né? Então, fiz o meu almoço, comi, né? Não fiquei ali dando muito tempo para relaxar, porque senão bate aquela leseira. Então, limpei a casa tá limpa, tá organizada do jeito que eu gosto, né? Lavei roupa, aproveitei esse tempo bom de sol para lavar roupa, pra cuidar das coisas. E é isso, né? Não vou dormir tarde, porque amanhã eu tenho uma consulta bem cedo, então vou ter que sair, né? Sei que eu vou me estressar um pouco, porque daí eu vou pegar um trânsito e tal, porque hoje eu trabalho muito perto da minha casa, eu vou trabalhar a pé, né? Então amanhã eu vou ter que sair cedo. Então você entende como a gente ir programando as coisas, e conversando com a gente mesmo, e sentindo aquele momento, deixa a gente mais tranquilo. Então, num mundo onde depressão,
ansiedade, síndrome do pânico tem dominado todas as gerações, dos mais novos aos mais velhos, né? Esse gerenciamento, esse pensamento estratégico é cada vez mais difícil. Por quê? A cabeça do ansioso, o que que é? A cabeça do ansioso, ela pensa muito, meu Deus, isso aqui vai dar errado, ai não, ai meu Deus, mas se isso acontecer, porque agora a cabeça do ansioso é assim, ó, muito pensamento, muita coisa e tal, lá. Mas na hora de agir, muitos travam, outros agem por impulso, e esse impulso faz um descarrilhar, um dominó de coisas ruins, um dominó de situações mais difíceis ainda, e vai fazendo um novilho de lã ali, ó, igual um gatinho embaralhando as coisas, e vai ficando cada vez mais difícil. Coloca o ansioso em situações difíceis, né? Vamos lá dar um exemplo. Você está dirigindo, né? Aí você é ansioso, chegou uma mensagem, você quer ver, ou você pensou em uma coisa, deixa eu ver aqui no celular, ou ver aqui no celular, pum, bate o carro. Puta, que problema que isso causa para você, né? Pode machucar alguém, vai ter um custo, né? Uma despesa ali financeira, né? Por conta de não saber esperar, né? Quer responder ali, parou o sinal? Não, é hora que esperar o sinal, ou vou encostar aqui, vou dar seta, vou encostar e vou responder essa mensagem se for algo urgente. Então fica difícil quando a nossa mente está muito acelerada, a gente saber o que deve ser priorizado, né? E aí eu vejo que quando eu consigo essa conexão e eu respeito esse meu tempo e eu entendo o que meu corpo está pedindo, né? O que minha mente está pedindo, meu espírito está pedindo, eu consigo fazer as coisas com mais leveza, sem culpa. O que acontecia? Não há muito tempo atrás, viu? Recente, tá? Quando eu descansava, eu sentia culpa. Por quê? Porque eu não estava rendendo, eu não estava disposta quando eu tinha que estar disposta, né? Estava desalinhada. E aí, quando era o momento de descansar, eu não conseguia descansar em paz. Por quê? Eu sentia culpa por estar descansando, que parecia que eu estava deixando coisa inacabada, coisa sem fazer, que eu podia ter feito mais no meu trabalho, que eu podia ter feito mais na minha casa, que eu podia ter feito mais, aproveitado mais tal coisa. Mas não. Então aqui tem o tema, ó. Vamos colocar aqui. Dá para ler? Aqui e agora. Esse é um quadro que eu gosto muito. Eu ganhei esse quadro. E quando eu olhei para esse quadro, eu senti uma coisa. E quando eu olho para esse quadro, até hoje eu sinto isso. E eu pensei, nossa, que quadro lindo. E o significado da frase, né, dessas palavras, aqui, agora, não, para mim não fizeram tanto sentido, mas as cores dele, não sei, ele tem um céu vivo, né? Não dá para ver ele na imagem que eu coloquei, mas ele é uma floresta, assim, são árvores com céu com tom de amarelo, de preto, de roxo, lilás, com os brilhos assim. Ele é muito lindo. Eu não vou colocar ele aqui porque agora que eu ajeitei ele, eu não vou mexer nele. Mas me chamou a atenção parece que ele era um quadro vivo, sabe? E aí eu fiquei encantada com esse quadro. E aí eu ganhei ele da pessoa que pintou. E só que depois a frase aqui e agora, né, essas duas palavras fazem muito sentido. Tanto que quando eu vou conduzir as minhas sessões, né, de Aura Master, eu sempre falo, vamos vir por aqui e por agora, vamos voltar por aqui e por agora, né? E hoje mesmo, né, em um dos podcasts que eu tava vendo, né, se não me engano foi a Paty Cândido, né, a Patrícia Cândido que falou que a nossa mente está no futuro, nossas emoções estão no passado, o nosso corpo está no presente e a gente está todo desencontrado disso, sabe? Todo desconectado entre a gente mesmo, mente, coração, espírito, emoção, né? E aí o aqui e o agora. Se a gente está presente no aqui e no agora, cara, que diferença que isso faz. Isso me lembrou que eu anotei uma frase aqui no meu caderno de estudos, que é o meu caderno do mensageiro. Cara, deixa eu achar aqui agora. Calma, gente, que eu vou achar.
Você não precisa estar no topo. Você só precisa estar presente no seu agora. Caramba. Pausa para isso. Você não precisa estar no topo. Você só precisa estar presente no seu agora. Caramba, hein? Que frase. Bruno Gimenez falou isso. Caramba. Pois é. E o agora? Tá pedindo o que da gente? E o agora? Quem tá no nosso agora? Que atitude a gente precisa tomar no nosso agora? Né? Num mundo onde o celular nos distrai tanto, né? Nas redes sociais nos cobram, nos instigam a consumir. Black Friday, últimas antes, não perca. Onde os famosos têm uma vida perfeita e a gente se cobra por não ter essa vida. Caramba. E olha, esse de estar no topo me lembra um episódio, né? Uma parte do documentário da Anitta, que acho que, se não me engano, é Larissa, né? O nome do documentário, se não me falha a memória, que é o nome, né, de batismo da Anitta. E aí ela resolve que ela vai subir lá um determinado monte, que eu não sei qual é, mas um monte famoso, que não fica aqui no Brasil. E ela vai, né, ali, vai o câmera que tá filmando o documentário e tudo mais. Ela não tá no momento bom, até depois desse episódio aí, ela, né, desse ocorrido nesse monte, ela procura algumas coisas lá e começa a ouvir uns mantras e tal, e vai em alguns retiros, umas coisas que parece que ela se conecta, reconecta, né, e se sente muito melhor depois disso. Mas esse episódio do monte lá, do pico, é como se fosse o start para esse processo dela, de reconexão. Mas olha, o que me chamou muito a atenção, a Anitta não é das minhas artistas preferidas, não é uma artista que eu escute com frequência, tá? Mas isso que eu falo desses momentos de solitude, onde a gente pensa, onde a gente reflete, onde a gente se conecta, onde a gente entende algumas coisas que só no silêncio a gente consegue entender, assistindo esse conteúdo, que muitos falam, meu Deus, que você vai assistir o documentário da Anitta, mas assistindo esse documentário, eu tive uma reflexão sobre esse momento, essa parte do documentário onde ela vai subir esse pico. Então, ela tá lá, a Anitta fala muito bem inglês, né? E o guia tá falando em inglês, como que é, quais são os equipamentos de segurança que precisa usar, quais são os códigos que você usa, né, de sinais ou, né, de palavras, caso aconteça alguma coisa no percurso ali da subida do monte. E aí a Anitta pergunta, e se eu quiser voltar? Aí o instrutor ali até dá risada, como assim? Não, se eu no meio do percurso eu desistir, não quiser mais subir. Dele, não dá, né? Teria que voltar o caminho inteiro, ou enfim, teria que ir um helicóptero vir te buscar, o acesso à trilha é muito tal, e ele explica. Resumindo a história, na metade do caminho, sei lá quantos dias levaria para subir, mas num determinado momento do caminho, que não era o cume, não era o topo, a Anitta resolve desistir. E ela falou, não, eu já... Desistir não, vou reformular. A Anitta resolve parar. Parar. E ali, pelo que eu lembro do que ela fala, enquanto ela tá ali entrando no helicóptero, deixando ali, né, aquele grupo que estava subindo até o topo, ela fala, olha, eu não tô nos meus melhores momentos. E eu senti que eu deveria parar. Que o que eu tinha que aprender nesse lugar, eu já aprendi até o determinado momento que eu fiquei ali, naquele trajeto. Não faz mais sentido eu continuar até o topo. Eu não preciso ir até o topo.
Eu não sinto que eu fracassei, eu não sinto que eu sou menos competente por isso, enfim, né? Falou isso com outras palavras. Mas o que eu tinha que aprender aqui eu já aprendi. E aí, é claro, né? Ela tem condições financeiras de bancar que um helicóptero venha e isso não foi um limitador, né? E aí eu aproveito para falar, dinheiro tem que nos servir. Quem tem dinheiro tem opção, poder de escolha. E quem tem escolha tem liberdade, tá? Então ela teve a liberdade de poder parar num lugar arriscado, né, de difícil acesso, porque ela poderia pagar por aquilo, porque ela tinha condições financeiras de fazer isso. Isso dá a ela liberdade, mérito total dela, porque ela é uma artista reconhecida aí mundialmente. Então, né, não vou entrar em mérito aqui de que música que canta, que roupa que veste, não, mas mérito dela, e ela tem muito. Mas veja, né, você não precisa estar no topo, você só precisa estar presente no seu agora. Foi isso que a Anitta fez. Ela sentiu que o que ela precisava passar e o que ela precisava aprender naquele monte, ela já tinha aprendido. E veja, dali ela foi para um retiro e para outras experiências que de fato ela se sentiu em harmonia, se sentiu equilíbrio. Mas foi lá naquele monte onde ela parou na metade. Muitos poderiam achar que isso é fracasso. Muitos poderiam achar que pedir ajuda é fracasso. Não é, gente. Não é. A gente tem que saber reconhecer os nossos limites. Saber que onde está o nosso propósito, onde está a nossa missão, onde está aquilo que é para ser nosso. E agir conforme isso, conforme esse nosso chamado, conforme esse nosso sentimento que a gente carrega aqui com a gente. Né? Então, aconselho, né? Sugiro que você, eu, enfim, todos nós possamos ter mais momentos de solitude, onde a gente use esse tempo para de fato ficar na nossa companhia, sem tela, sem distrações, né? Mas que a gente faça ali algo que a gente goste, que nos faz bem, que a gente aprenda a reconhecer o que de fato nos faz bem, né? E entender os momentos que a gente precisa ficar sozinho, os momentos que a gente precisa sair, explorar o mundo, que a gente precisa viajar, que a gente precisa estudar, enfim, tem hora para tudo, né? Então que você possa, nesses momentos aí, parar, alinhar e entender qual é o seu momento, tá bom? Não tô aqui falando que você tem que ficar sozinho o dia inteiro e tudo mais, não é isso. Isso é o que funciona para mim e aqui eu tô para compartilhar, né, experiências minhas, como eu me percebo, como essa minha autopercepção me ajuda a trilhar a minha vida de uma forma mais leve, mais fluida, né? E assim poder ajudar outras pessoas também a se encontrarem, né? A ver o que faz sentido para você dentro da sua rotina, dentro da sua personalidade. Então, cada ser é um ser único. Então, que a gente possa olhar pra gente com essa amorosidade, com esse olhar de perdão, de carinho, né? De respeito com a gente mesmo. Então é isso, gente. Eu desejo uma ótima semana. Eu espero que esse vídeo tenha chegado até você. E alguma parte mínima que seja possa dar um start, possa gerar um insight, virar uma chave aí na sua vida. Peço que compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe com outras pessoas que você pensa, nossa, esse aqui, ó, esse fulaninho aqui precisa de um vídeo desse aqui para dar uma motivada, tá bom? E lembre-se aqui, ó, no Instagram a.depressão tem cura, tá? Se você conhece alguém depressivo, né, que precisa aí de uma ajuda, talvez não saiba onde pedir, temos aqui os nossos amigos que vão poder ajudar, tá bom? Beijo, gente, ótima semana, até semana que vem, que já vai ser dezembro, hein? Bora lá, beijo!